Vivemos um novo momento, repleto de desafios. E com ele, nasceu a oportunidade de renovar, transformar. Para isso, mergulhamos fundo nesse novo propósito. Mais do que representar, vamos estruturar e conectar todo o setor, rumo a um futuro cada vez mais sustentável, para potencializar e fortalecer relações, trabalhando em conjunto com toda a sociedade. Apostar na inovação para então quebrar paradigmas, fazer ações efetivas, difundir conhecimento, tendo a segurança como nosso principal valor, com responsabilidade e transparência, para realmente fazer a diferença. Estamos juntos, fazendo história e elevando o setor mineral brasileiro para outro patamar. Vamos impulsionar uma nova realidade com foco nas questões de segurança, de inovação e com responsabilidade. O setor mineral brasileiro mudou. E nós também. IBRAM, Mineração do Brasil. Olá, bom dia a todos e bem-vindos a esse painel sobre renovação da matriz energética da Anglo American. Deixa eu me apresentar, meu nome é Wilfred Bruyn, mais conhecido como Bill, e vou estar hoje servindo aqui como moderador, juntamente com 3 participantes, palestrantes, muito ilustres e que têm uma conexão muito forte com a Anglo American. Já já eu apresento eles. A Anglo American, pessoal, é uma empresa de mineração, né, já existente há mais de 100 anos, começou na África do Sul, com a mineração de diamantes, de ouro, e hoje está espalhado por todos os continentes, né? E aqui no Brasil, em particular, nós temos a operação conhecida como Minas Rio, que é uma mina de minério de ferro na cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, ligada até o Porto do Açu, no estado do Rio de Janeiro, através de um mineroduto de 529 quilômetros. E no estado de Goiás, nós temos uma operação de mineração e produção de ferro-níquel. Então, esses são os 2 negócios que nós temos hoje. São negócios de porte bastante relevante, bastante grande, cada um no seu estado, com a devida importância, e, naturalmente, somos um grande consumidor de energia elétrica, né? Motivo pelo qual nos traz hoje aqui a esse painel. Eu vou estar sendo, então, acompanhado hoje e direcionando aí algumas perguntas ao Lucas Araripe, né, que é diretor de projetos e novos negócios da Casa dos Ventos, também o Luiz Pita, gerente-geral da Atlas Renewable Energy, e ao meu colega de Anglo American, Alfredo Lamego, gerente global de energia e utilidades, prestando aí serviços para a Anglo American a nível global. E para alcançar o nosso propósito, né, na Anglo American a gente tem um propósito muito claro e cada vez mais presente e importante, que é de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Naturalmente, pessoal, a gente precisa pensar de forma inovadora, né, e na gestão energética estamos implementando uma estratégia de diversificação de portfólio e nos tornando autoprodutores de energia renovável. Do final do ano passado até agora, fechamos a aquisição de 235 megawatts médio de energia renovável, sendo 165 megawatts de energia eólica e 70 de energia solar. Temos a meta de tornar a nossa matriz energética 100% renovável no Brasil a partir já de 2022. Com os números que eu acabei de passar para vocês, nós já alcançamos 96%
disso através dos contratos, sobre os quais até meus colegas vão conseguir falar um pouco melhor daqui a pouquinho. O grupo Anglo-América pretende reduzir suas emissões de carbono em 30% até 2030 e ter emissões neutras até 2040. Temos também a meta de reduzir 30% o consumo de energia das operações globalmente até 2030. Ou seja, temos aí uma década pela frente, onde correremos atrás, né, com muito empenho dessas metas. E isso, pessoal, só é possível atingir porque temos parceiros juntos nessa caminhada. Com a Atlas, que está aqui representada pelo Luiz Pita, Atlas Renewable Energy, firmamos um contrato em janeiro desse ano para aquisição de 70 megawatts médios por 15 anos de energia solar. Né? País como o Brasil, com sol sempre presente, né, nos alegrando e dessa forma também nos trazendo energia. E já com a Casa dos Ventos, criamos uma sociedade de propósito específico que vai nos garantir a participação no Parque Eólico Rio do Vento, com um contrato de 95 megawatts médios, que será a primeira autoprodutora de energia no Grupo Anglo-América. Modelo que já está sendo usado por outras unidades do grupo no mundo afora, a partir da nossa experiência aqui no Brasil, só fortalecendo, então, essas parcerias que eu acabei de citar. Então, sem mais delongas, né, gostaria de passar a palavra aí para os nossos 3 debatedores, pedindo que cada um responda a seguinte pergunta: qual é o papel da energia renovável, especialmente eólica e solar, né, que são as duas que estão aqui presentes, no futuro da indústria nacional, principalmente em setores intensivos como a mineração? E aí, colegas meus de painel, combinado aqui com a produção, nós vamos fazer o seguinte: sempre eu vou chamar em ordem alfabética, portanto, o Alfredo responde primeiro, depois o Lucas e depois o Luiz Pita. Alfredo, fique à vontade para suas considerações iniciais. Bom, mil perdões. Mil perdões, eu estava no mute aqui, não tinha visto. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, debatendo um assunto tão importante e relevante para a nossa sociedade, para a nossa empresa e para todos. Então, eu agradeço essa oportunidade aí à Anglo-América e cumprimento os nossos parceiros aí, relevantes que estão junto com a gente nessa jornada. Então, assim, respondendo a sua pergunta sobre o papel da energia renovável, eu acho que hoje elas já são fontes relevantes na indústria nacional e começam a se destacar cada vez mais os setores intensivos de energia como o nosso, pois trazem grande flexibilidade nas opções de contratação de energia e uso dessa energia. Além disso, a evolução dessas tecnologias em nível mundial trouxe muita competitividade dessas fontes em relação a outras de maior tradição no mercado brasileiro, o que torna elas bastante atrativas, tanto sob o ponto de vista de redução de custo, de sustentabilidade e o seu papel social. Então, essas são as minhas considerações em relação a essa pergunta. Muito obrigado. Obrigado, Alfredo. E, bom, deixa eu passar a palavra, então, agora para o Lucas Sararipe. Lucas, o que você me conta aí sobre essa primeira questão? Bom dia a todos. Queria agradecer o convite pela organização, queria cumprimentar o Bill, o Luiz e Alfredo. Bom, acho que pensando no papel das renováveis aqui no futuro do país, a gente enxerga um papel de protagonismo, acho que por diversos fatores. O primeiro deles, o Alfredo comentou um pouco, é o fator econômico, né? Hoje a gente tem recursos naturais bons o suficientes para tornar essas duas fontes as fontes mais competitivas de geração de energia hoje no país, né? A gente teve aí um relatório recente da Bloomberg New Energy Finance que apontou a eólica brasileira como a fonte mais competitiva
do mundo. Então, a gente consegue, o megawatt mais barato do mundo hoje está aqui nos ventos no Nordeste do país, e a solar, acho que o Luiz vai comentar um pouco mais, também está chegando a níveis bastante competitivos. Então, você tem um viés econômico muito forte dessas fontes, pensando no futuro. Você tem um viés da sustentabilidade, então, existe uma agenda verde que vem desde de várias esferas de governo, de corporações, de fundos de investimento. Então, existe um fomento natural, além da questão econômica, mais da questão de descarbonização e atingimento de metas e redução de pegada de carbono. Então, hoje esses dois vetores, eles se alinham de maneira bastante interessante nessas fontes renováveis. E eu acho que pensando em setores eletrointensivos, você, enfim, tem um casamento perfeito. A mineração é um caso, você consegue hoje ter uma mineração verde e bastante competitiva. A gente viu aí, a mineração ela meio que se desloca em função da energia, né? O caso do alumínio, por exemplo, você no início dos anos 2000 até recentemente teve uma migração de muito produção de alumínio na China, por exemplo, que tinha um carvão subsidiado. Então, eu acho que hoje a gente consegue dar os fundamentos da energia mais competitiva para se gerar mineração no mundo, aqui no Brasil, com fontes limpas, com fontes renováveis. E eu acho que também o fato de ativos renováveis serem novos ativos que têm um período de maturação muito longo, acho que isso casa muito bem com a mineração, dado que vocês também precisam de previsibilidade nesse insumo, né? Então você consegue casar um custo muito competitivo, o viés da sustentabilidade, e por serem dois ativos de longo prazo, tanto as usinas que a gente contratou e vão gerar adicionalidade à matriz, a gente consegue dar bastante previsibilidade para vocês, acho que no longo prazo, para, enfim, o setor de mineração, acho que isso também casa bem. Excelente, Lucas. Obrigado aí pelas considerações. E agora passo para o Luiz Pita. Luiz, seja bem-vindo aí ao nosso painel. Muito obrigado, Bill. Muito obrigado, Alfredo, pelo convite. Lucas, bom dia a todas as persoas que están nos escutando. Após estas considerações dos meus colegas de palestra, é complicado poder complementar con máis argumentos, mas temos que pensar que a energía solar comenzou no Brasil prácticamente no ano 2014-2015. ¿no? Hoje tem 7 gigavatios, dos quais 1 gigavatio foi conectado só neste ano. Pensamos que a oportunidade que ten os consumidores intensivos de energía, tipo as mineradoras, con a energía solar, é super importante. A Anglo American foi a primeira compañía do Brasil que asinou un contrato de longo prazo con a Atlas para desenvolver o parque Casablanca, un parque de máis de 350 megavatios. Então, este é só un exemplo de o que é a energía solar ou energía eólica para o sector. É importante tamén que as modalidades de contrato que un gerador pode facer un consumidor interno con un consumidor intensivo de energía pode atingir as 24 horas, a capacidade por medio de swaps, que pode ser energía 24/7, que precisan desa. Então, son novas modalidades que todas elas combinadas dan todo suceso. Nós esperamos que hoy as renováveis eólica e solar, que son aproximadamente un 11% da matriz energética brasileira, dentro de 10 anos vai estar na caixa dos 25-30. E gran parte dese crecimiento vai vir por estos contratos con consumidores intensivos que, alén de energía, precisan de un sustentable muito importante. Então, os sectores se complementan perfectamente con os planos dos clientes finais. Achamos que é muito boa para contribuir
para a rentabilidade daquelas comunidades onde a gente opera. Ótimo, Luiz. Obrigado. Obrigado aos três, né? E que bom que a gente começou aí com uma boa sessão já de comentários. Eu queria partir para a próxima pergunta, que é uma questão mais sobre o eventual crescimento. E aí, Luiz, você já tocou um pouco nesse assunto agora no seu comentário final, mas é o seguinte, quer dizer, hoje a gente tem a energia eólica e a energia solar ocupando um espaço cada vez maior, né, num crescente, mas ainda menor em relação às outras possibilidades, até mesmo de energia renovável, como a hidrelétrica, né, baseada em forças das águas. E tem também a questão, ainda talvez por desconhecimento do setor, eventualmente se haveria algum tipo de sazonalidade, né, para a energia solar ou até mesmo para a eólica, né? Como é que vocês veem isso e como é que vocês enxergam numa janela de tempo eventualmente futura, 5 anos, 10 anos, o Luiz mencionou aí 10 anos, um equilíbrio, talvez, um crescimento maior da eólica e da solar na grade geral aqui no Brasil em termos de fornecimento de energia renovável? Vou começar com o Alfredo de novo e depois nós vamos para o Lucas e para o Luiz nessa ordem. Alfredo, como é que você vê isso? Ok, muito obrigado. Aí uma vantagem de ter o nome começando com A, né? Porque eu posso ser sempre o primeiro e fica mais fácil para mim. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: hoje a gente é um país privilegiado pela grande disponibilidade de diversas fontes de geração de energia que temos. Então, isso traz oportunidades sob o ponto de vista da sua complementariedade na geração de energia. Isso é muito positivo para os grandes consumidores como nós. A fonte solar, por exemplo, com a sua maior produção durante o dia, e a eólica com a sua maior produção durante a noite, elas são fontes bem relevantes e importantes quando você se desenvolve uma estratégia adequada para a utilização dessas duas fontes diferentes. Pois elas podem trazer grandes oportunidades na maneira como você contrata energia e como você usa essa energia também. Do ponto de vista da evolução da capacidade instalada, como bem destacou o Pita agora, hoje a eólica, por exemplo, ela tem uma contribuição significativa. E nesse período do ano, por exemplo, no mês passado, a gente bateu recorde de geração eólica no país. Nós chegamos a 17% do total de geração do país veio por meio de fonte eólica. A solar chegou a 1%, o que não é pouco, quando a gente compara com a capacidade instalada nacional de 170 mil megawatts instalados. São os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica fechados em 2019. Então, assim, eu acredito que nesses próximos 5 anos a gente vai ter umas boas surpresas com a evolução dessa matriz energética brasileira, principalmente dessas duas fontes, tanto pela sua competitividade de custos e desenvolvimento tecnológico. Esses são os meus comentários. Muito obrigado. Lucas, e você? O que você me diz sobre isso? Eu acho que primeiro a gente falar um pouco do crescimento recente das duas fontes. Quando a Casa 200 começou, a eólica era algo bastante embrionário no país. Então, imagina que o primeiro leilão foi em 2009. Nos últimos 10 anos, a fonte saiu de ser algo pouco significativo para ser hoje a segunda maior fonte de geração da matriz, né? A gente hoje tem 17 gigas de capacidade instalada, isso alçou o Brasil à 7ª posição de gerador eólico do mundo. Então, a fonte foi a que mais cresceu nos últimos 10 anos, a gente conquistou bastante avanço. Acho que o Peter já comentou um pouco da solar também. Tanto a solar centralizada quanto a geração distribuída tem crescido mais a partir de 2014 para cá, mas também é uma fonte que tem tido crescimento bastante acelerado. Pensando no futuro, a gente acha que essa tendência continua crescente, porque no fim do dia você vai querer gerar energia mais competitiva sempre. Então, hoje a capacidade de expansão das hidrelétricas já é bastante limitada, e essas fontes renováveis elas são muito complementares à base existente, que é bastante hidráulica. Então, esses recursos eles não são só muito competitivos, mas muito complementares ao que já existe no país. Então,
A gente acha que, por futuro, a gente consegue continuar gerando, tendo a relevância, como o Alfredo comentou, de suprimento, não só do Nordeste, mas eventuais momentos até exportação. A gente consegue deslocar a geração térmica. Então, assim, a gente já tem bastante utilidade hoje, dada a questão geográfica do Nordeste, também de exportação e redução do custo geral do sistema, dado o deslocamento das térmicas. A gente consegue ver hoje, até por diretriz do governo, de plano nacional de energia, de fato, as duas fontes como protagonistas no setor. A gente teve um estudo recente da PSR que indica que quando o Brasil, um pouco menos que dobrar a capacidade instalada, na verdade, o consumo, as renováveis já vão estar num patamar de geração maior do que as hidrelétricas. Quando eu falo renováveis, é eólico, solar e biomassa. Então, pelo crescimento do PIB, isso deve ser em 2030 e pouco. Então, acho que em um pouco mais de 10 anos, a gente deve ter aí um crescimento de renováveis a um patamar que vai chegar ao nível das hidrelétricas, e a transformação vai ser de uma matriz que já foi hidrotérmica para uma matriz eólica, solar, com essas três fontes renováveis se complementando, e de fato a gente tendo a térmica mais ali para gerar potência em alguns momentos, e não como já foi no passado, de termoelétricas na base. Então, eu acho que a complementariedade das fontes eólica e solar, do ponto de vista diário, e eólica, solar versus hidrelétricas, do ponto de vista de sazonalidade, dão a capacidade do Brasil ter um sistema, uma matriz limpa, e talvez ser um dos principais grandes economias que vão ter uma matriz bastante limpa e bastante sustentável. Excelente, Lucas. Vamos passar para o Luiz Pita, então, a mesma pergunta, né? Como é que, você já comentou um pouco sobre isso, Luiz, mas como é que você vê o crescimento da eólica e da solar, né, nessa grade aí da matriz energética aqui no Brasil? Luiz. Obrigado. Eu concordo plenamente com o que têm falado meus colegas. É importante considerar qual é o driver, qual é o motor das mudanças, qual é o motor dos cambios. Por que acontecem? Neste caso concreto, porque o cliente quer energia limpa, o cliente quer energia sustentável, o cliente quer que parte de os negocios fiquen tamén con as comunidades onde se produce, ¿no? A matriz de sello mudou. Sempre máis importante, lógico, que as fontes sexan competitivas, a fonte solar, a fonte eólica é super competitiva hoxe, que teña un componente sustentável, é un elemento da ecuación que está incorporando con moita forza nos últimos anos e particularmente os últimos meses. Então, alcanzar o que os meus colegas estaban falando, complementação, axudan, e a forza que a gente está sentindo no mercado para mudar a energia limpa, acho que non ten igual probablemente en moitos países, en un curto espazo de tempo, tantos gigavatios mudar dunha fonte a outra. A xente percebe esta matriz con unha base hidroeléctrica potente, con una base renovable, eólica, biomasa, aí, como estaba moito ben comentando o Lucas, e con unha base tamén térmica ben máis reducida que hoxe, vai aumentar as aves, vai ficar máis ou menos o mesmo número de gigavatios que a hídrica ten, mas achamos que a térmica vai ser a fonte que vai deixar máis espacio para as energías renováveis. Ótimo, Luiz, e concordo, né? Realmente o Brasil, nesse ponto, é privilegiado, né, em termos de poder ser um gerador de energias limpas e renováveis, e acho que é uma grande expectativa para todos nós que muitos players, né, da indústria comecem, de fato, a fazer essa migração e entrarem aí no mundo das energias eólicas e solares.
O que me leva a uma próxima pergunta ligada aí à inovação, né? A geração de eólica e de solar também está muito ligada à inovação. E quais seriam hoje, né, os esforços do setor nesse sentido? São iniciativas voltadas mais para desenvolvimento de maquinário e tecnologia, ou os modelos e formas de se pensar o mercado também têm evoluído, né? Quais são os principais passos que vocês estão enxergando nessa direção? E aí, começando com o Alfredo de novo. Ô Bill, muito obrigado. Eu acho que essa é uma pergunta bem difícil para mim, sobre essa questão de tecnologia, né? Eu acho que a inovação nossa, como grande consumidor, ela está na forma da sua contratação e do uso dessas tecnologias com benefício do nosso meio de utilizar essas tecnologias, né? E eu gostaria de deixar os nossos amigos aí que têm um grande conhecimento nesse passo aí, nesse assunto, desenvolver mais sobre esse tópico, ok? Muito obrigado. Perfeito, Alfredo. Então a gente passa para o Lucas. Eu acho que a inovação vai vir tanto do viés de equipamentos quanto do viés de modelo de negócio. Então, se parar para pensar eólica, equipamentos, a gente tem cada vez as torres mais altas, estruturas diferenciadas de montagem, de material, você tem pás cada vez maiores. Hoje já se fala em pás bipartidas, por exemplo, para facilitar a logística e acessar lugares remotos com pás maiores. Tem geradores cada vez de maior potência. Do lado solar, você tem painéis de maior potência, inversores maiores, você tem painéis bifaciais. Então, eu acho que na fronteira equipamento, de fato, são as fontes que vão ter uma redução de custo marginal maior. Então, você tem aí... e aí, sem falar também, não só dos equipamentos em si, mas falar na tecnologia embarcada de dados, drones para fazer operação de manutenção solar, para fazer inspeção de pás eólicas. Hoje a gente usa inteligência artificial para os trackers solar, por exemplo, inteligência artificial e machine learning para manutenção preditiva de turbinas eólicas. Então, você tem alguns sensores que já conseguem prever alguma falha. Então, eu acho que não só do ponto de vista do hardware, mas também do software, existe uma fronteira muito grande de conhecimento e de evolução nessas duas fontes. Do ponto de vista de modelo de negócio, a gente vê no Mercado Livre várias modalidades de formatações aí de compra de energia. A Casa dos Ventos ela focou bastante no modelo de autoprodução, que é o que a gente celebrou aqui com vocês na Anglo-American. Então, a gente não só supre energia de uma maneira muito competitiva, mas através do modelo de autoprodução a gente consegue reduzir o custo final de energia através de algumas isenções de encargos. Então, você tem vários modelos de autoprodução, você tem o de equiparação, em que você é sócio da usina, você tem modelos de arrendamento, por exemplo. Então, cada um tem suas vantagens e desvantagens. A gente também vê modelos de negócio de autoprodução on-site, e aí acho que mais para solar, porque você consegue ter mais mobilidade do recurso e ter ali uma geração, de fato, no ponto de consumo. A gente tem modelos de, por exemplo, PPAs com cestas de moedas. Então, acho que para o setor da mineração, que é um setor que tem bastante companhias exportadoras, você consegue eventualmente ter aí um hedge natural através do modelo de PPAs em outras moedas. Então, a gente vê várias soluções de venda de energia em plataformas digitais. Então, não energia de longo prazo, mas energia de curto prazo. Tem um certo processo de digitalização do setor. Então, a gente enxerga não só um viés muito grande em equipamentos e tecnologia e dados, mas também em estruturas de modelos de negócio mais estruturadas e sofisticadas. Na mineração, a coisa que a gente tem buscado muito fazer na Casa dos Ventos é ir além da energia e suprir algum projeto de mineração com investimentos além das usinas. Então, a gente tem conversado com players que, por exemplo, estão em lugares remotos, gerando energia através de geradores por combustíveis fósseis, por exemplo, e a gente pode ter uma solução de um PPA eólico mais um investimento em infraestrutura para conectá-lo ao sistema interligado. Então, transformar uma geração suja e muito cara em energia limpa
e competitiva. Então, acho que, na verdade, cada estrutura, cada cliente, a gente, no fim do dia, vai tentar buscar uma solução customizada para atendê-lo e, enfim, gerar energia limpa e competitiva. Excelente, Lucas. Bom, deixa eu passar a palavra, então, para o Luiz Pita sobre o mesmo conceito aí da inovação e os desafios que isso traz consigo. Luiz. Obrigado, Bill. De novo, é complicado complementar o que Alfredo e o Lucas falaram. Innovação técnica, acho que Lucas falou, só como um exemplo. No ano 2014, os módulos eram de 290 vatios, hoje são de 545 bifaciais, como muy bien o Lucas falou. Modelo de negocio, definitivamente o motor, o driver de nosa identidade como geradores. Temos que nos adaptar e innovar e colocar na frente do cliente aqueles modelos que satisfagan as necesidades. Falaba antes das posibilidades de facer PPA 24/7 combinando diversas fontes de energía, facendo swaps, etc. Eso é un modelo bastante innovador que posibilita que o cliente, con un só fornecedor, un só cliente, poda cubrir toda a faixa de horaria. Importante tamén ver a evolución na energía solar. 3 anos, 2 anos. Gran parte era a través dos leiloes, de primeiro energía os LEG, energía de reserva, e depois os LEN. Hoxe, a Atlas con a Anglo abriran esa janela de contratos bilaterais de fornecimiento de energía. Outro punto ben importante é o financiamento. Transicionamos dun modelo tradicional BNDES, BNB, a posibilidades que hoxe a xente ya está traballando e son realidade de pegar financiamentos no exterior a través de bancos tipo IDB e machear desa forma tanto o CAPEX como tamén, se for posible, poder ofrecer PPAs en moeda estranxera para aquelas empresas que sellan exportadoras ou cuya moeda de referencia sella o dólar, sella unha moeda diferente do real. E, por último, eu acho que, de novo, a parte máis importante, o mercado está pidendo sustentabilidade, o mercado está clamando por ver como este modelo de negocio mellora as condicións de vida das comunidades. Entón, ese é outro motor moito importante para modernizar o modelo de negocio tradicional da energía. Obrigado, Luiz. Bom, Alfredo, você ficou prejudicado aí na conversa anterior. Eu vou fazer uma pergunta para você, fora do script, e pensando no seu papel dentro da Anglo América, né, como gerente global de energia e tendo tido tanto êxito ultimamente, né, dentro do Brasil, nessa busca por energia renovável e consequente até benefício no custo de operação nosso. Como é que você vê os demais países onde a Anglo American tem também suas operações, como é que eles estão caminhando ou avançando, evoluindo na contratação de energia renovável? Outros países também têm essas possibilidades tão abundantes como nós aqui no Brasil? Como é que você vê, digamos assim, a sua carteira como um todo dentro da Anglo American? Bill, muito obrigado, é uma pergunta realmente importante. A gente tem desenvolvido esforços relevantes em todos os países em que a gente atua. Logicamente, a nossa matriz energética brasileira ela é bastante diferenciada em relação aos outros países, né? Mas nós temos uma estratégia firme. Na Austrália, hoje, a fonte primordial é carvão e gás. 90% da geração do país está baseada em fontes de carvão e gás, que a gente chama lá de black energy. Mas, mesmo assim, a gente tem uma estratégia forte de energia
para desenvolver até, hoje a gente já está no mercado procurando e desenvolvendo uma estratégia de energia de comprar até 30% do nosso consumo lá de fontes renováveis, eólica e solar, né, que são complementares lá naquele país também. E a gente está desenvolvendo uma estratégia bem forte para que a gente possa reduzir nosso custo de fletar o nosso consumo lá e contratar essas duas fontes. Né? No Chile, a gente renegociou todos os nossos contratos de energia e hoje a gente conseguiu fechar um bom negócio com a Enel, que é basicamente também a geração com base em carvão, mas nós fechamos um contrato de 100% de energia renovável no Chile, já começa a valer a partir do ano que vem. Então, isso é um muito bom ponto. Né? No Peru, a gente está renegociando o contrato com a ENGIE que temos lá para inserção de fontes renováveis na nossa matriz, já começar aquela VEC também nesse ponto. Né? Então, assim, a gente está fazendo um esforço muito grande em nível mundial para que a gente faça isso. Na África do Sul também estamos tentando desenvolver projetos de energia solar, né, em Mongala Quena, junto com hidrogênio, etc. Mas, realmente, no Brasil, a gente é muito privilegiado. Né? Se você considerar que hoje a nossa fonte de energia renovável no país, ela chega em determinadas épocas do ano a 86% da matriz, né? E se você considerar hoje também que a Anglo-América já tem 70% dos seus contratos vindo provenientes de fontes completamente limpas, né? Eólica e solar, e hidrelétrica também, a gente já está com uma matriz para 2022 com 96% renovável. Esses contratos que a gente desenvolveu desde 2019 até hoje, de fontes eólica e solar, eles já evitam a emissão de mais de 1 milhão de toneladas por ano de CO2 na atmosfera. Isso é bastante relevante. São dados do próprio, nós utilizamos dados do próprio Sistema Nacional para fazer esses cálculos. Né? Então, são muito importantes todas as ações que nós aqui no Brasil estamos fazendo, utilizando o benefício da nossa matriz já limpa. E eu tenho certeza que nós aqui, comunidade brasileira, estaremos contribuindo mundialmente nas metas da ANGO de atingimento de 30% de redução de gás de efeito estufa em 2030 e termos isso equivale a 8 unidades completamente limpas, né? Então, nós vamos estar nessas 8, né? Nós vamos estar contribuindo para estar dentro dessas 8 e completamente emissões neutras em 2040. Né? Então, assim, dentro da nossa matriz, a gente tem esse benefício, né? E a gente está aproveitando ele muito bem, inclusive para contribuir com a Anglo-América em nível mundial. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, Alfredo, obrigado aí pelo esclarecimento, explicação de outros locais, né, onde nós operamos. E agora eu vou inverter a ordem, né, até porque o Luiz Pita poder falar primeiro. Eu queria fazer uma pergunta mais assim a nível do setor, né, apoio que as empresas de vocês e o setor, né, de energia renovável tem percebido. Como é que vocês estão vendo o apoio do governo federal, dos governos estaduais? A legislação está favorável na medida em que ainda é um setor relativamente novo, né, crescendo, ou seja, imagino que as coisas vão se desenvolvendo na medida em que o tempo vai passando e dificuldades vão acontecendo e sendo colocadas de lado. Como é que vocês estão vendo hoje também a própria questão do Ministério de Minas e Energia, em termos de apoio, dificuldades, o que ainda poderia estar melhorando? Então, vou começar com o Luiz Pita, para falar um pouquinho sobre o cenário macroeconômico e apoio ao setor de energia renovável. Obrigado, Bill. Considerando a energia solar, a energia eólica, o governo desenvolveu aquele plano ProInfa que realmente ajudou muito para nos comenzos da fonte. No campo da energia solar, tive tamén outros incentivos, algúns deles ainda están vigentes, no desconto no uso do fillo, e condicións especiais de financiamento, que é moito importante dentro da cadena do custo do CAPEX. Entón, nós consideramos que para unha fonte poder ser competitiva, realmente precisa nos comenzos
de um apoio. É muito difícil, especialmente num país como o Brasil, onde para se beneficiar desse financiamento privilegiado tem que ter um percentual de produto no Brasil bastante considerável. Sin esse apoio inicial é bem complicado. Então, nós estamos vendo como esos subsidios están llegando a un punto onde va a ter una vida limitada, o que va a facilitar con volumen, como ya te hemos falado, va a alcanzar, si Dios quiser, daqui a pouco un 20, un 30% da matriz energética. E ese desenvolvimento secuencial ao começo, a introdução, tem que ser competitivo em igualdade de condições. Então, nós achamos que o governo está fazendo um processo que tem muito sentido para a concorrência, muito sentido para o livre mercado, e ao final, de novo, vão ser os consumidores escolher a fonte de energia sem ter nenhum tipo de privilégio na geração da mesma. Que bom, boas notícias sobre a regulamentação e até o papel incentivador do governo. Lucas, no caso da energia eólica, você sente também um bom apoio? Te falta algo para desenvolver os projetos? Eu acho que agora ficou um pouco difícil para mim, no papel de complementação, mas é um pouco o que o Peter comentou. A gente começou lá atrás no Proinfa, né? Então o Proinfa foi o primeiro programa de incentivos. Acho que no segundo momento vieram os leilões. Então o governo, através de sua política energética, ele resolveu contratar a energia eólica de 2009 até o último leilão em 2019. Então o governo tinha um papel muito importante ali no primeiro programa de fontes alternativas e também fomentando ao longo dos anos via leilão. Eu acho que a gente teve ao longo do tempo também um apoio dos bancos de desenvolvimento, então desde o Banco do Nordeste, especialmente para as usinas do Nordeste, como o BNDES. Então isso acabou por fomentar, através da existência de conteúdo local, fomentar uma indústria hoje eólica que é bastante competitiva. Então os principais fornecedores de turbinas hoje estão no país, os prestadores de serviço. Então eu acho que foi muito bem acertada a estratégia de incentivo do governo Proinfa, e principalmente, acho que via leilão. Então, hoje, a gente está passando por uma mudança de ambiente regulado para livre. Então, acho que a política energética e o governo ele tem menos decisão pensando no futuro, na expansão dessas fontes. Então, hoje, os leilões para o cativo eles são cada vez menores, menos demandantes, tem um processo muito grande de migração para o mercado livre. Então, e aí o mercado livre são a escolha individual de cada consumidor, de cada corporação, para de fato ter energia mais competitiva e limpa. Então, acho que o governo fez esse papel inicial de transição. Eu acho que a reformulação do nosso setor ela passa um pouco pela retirada de subsídios. Então, alguns subsídios que as fontes renováveis tinham devem deixar de existir, mas acho que num bom momento, no momento em que as fontes elas já são muito competitivas, elas já, enfim, foram fomentadas e hoje elas conseguem, de fato, estar ali no livre mercado de maneira bastante competitiva para os clientes. Não, ótimo, Lucas. Bom, nós estamos aí com 15 minutos ainda de sessão. Deixa eu abrir aí para mais uma pergunta, e agora está chegando pergunta dos participantes, né, dos nossos ouvintes, e deixa eu ler para vocês, então, o que veio aqui de pergunta. Então, esse tema é essencial para termos uma cadeia de mineração cada vez mais sustentável. Dessa forma, pergunto, como o segmento de mineração pode auxiliar para acelerar um futuro com fontes energéticas mais limpas? Os passos precisam ser dados. A legislação brasileira auxilia nesse aspecto? Então, Alfredo, talvez você como representante do setor aí de mineração, se você quiser dar uma primeira respondida nessa questão de um dos nossos ouvintes aqui. Ok, Bill.
Eu vou começar um pouquinho, primeiro falando sobre a evolução regulatória que permitiu a todos nós, inclusive a mineração, a desenvolver esses contratos de energia limpa, né, e a fomentar esse tipo de coisa. Teve um artigo da doutora Hebe Ganum, né, que ela é presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, essa semana, no Valor Econômico, na terça-feira, dia 24, chamado Alfaiataria dos Contratos de Energia no Mercado Livre, em que ela expõe de uma maneira muito clara e inteligente como é que foi a evolução regulatória do setor nas últimas 2 décadas, que nos permitiu chegar onde hoje a gente se encontra. Como, por exemplo, a criação de consumidores livres e consumidores especiais, que hoje podem optar livremente pelo seu fornecedor, né? A grande evolução dos consumidores especiais, que saltaram na última década de 194 para 7 mil, impulsionado, dentre outros fatores, pelo desconto nas tarifas jurídicas do sistema, né? E também a redução dos preços para instalação e desenvolvimento de fontes renováveis, que abriu uma oportunidade para todos os consumidores livres, não só para a mineração. E hoje podem optar por desenvolver negociações de projetos de energia renovável diretamente com geradores, como fizemos com a Casa dos Ventos. Né? E, por fim, não menos importante, né, os arranjos feitos sob medida, né, pois hoje a gente possui um setor extremamente complexo, um setor elétrico bastante complexo e muito relevante, né, e hoje não cabem mais soluções prontas, como a gente tinha no passado. Nem sobre o aspecto comercial, nem tanto regulatório. Então, assim, hoje, a gente, como grandes consumidores da mineração, a gente somos grandes influenciadores, né, para o bem, né, no final a gente proporciona uma movimentação, e a nossa atuação e a nossa movimentação, ela traz oportunidades de negócio para todos, o setor de energia não é diferente, né? Eu acho que cabe ao desenvolvimento de estratégias diferenciadas para cada setor de mineração, né? Você tem que estudar o setor, como que ele usa a sua energia, como é que é a sua matriz energética de consumo de energia, para você estudar como você pode adequar os contratos renováveis, né? Então, assim, hoje a nossa estratégia de energia permitiu a negociação de contratos de fonte solar com a Atlas, né? Que está aqui representada, e eólica, com a Casa dos Ventos e a AES, que movimentou o mercado de forma muito positiva e abriu outras frentes e oportunidades para os pequenos e médios consumidores também, então a mineração também. O Brasil hoje, em sua diversidade de fontes, ele ajuda nesse processo inovador de contratação, onde a gente pode usar cada vez mais essas fontes alternativas com complementariedade, trazendo flexibilidade da maneira como a gente contrata e uma grande redução de custos e emissões. E assim, para concluir, né, as emissões e a redução de custos, elas não são os únicos resultados positivos que a gente tem trazido, trabalhado e influenciado, mas a gente precisa ter em mente também que existe a responsabilidade social muito grande, é um fator importante para o desenvolvimento dessas fontes e que traz benefícios para toda a sociedade. Então, espero ter feito as considerações. Excelente, Alfredo. Chegou outra pergunta aqui, obrigado, viu, Alfredo? Direcionado, inclusive, para o Luiz Pita. Então, Luiz, vou ler para você, tem a ver com os impactos ambientais, né? Então, gostaria de saber a opinião do Luiz sobre os impactos ambientais, considerando toda a cadeia de produção, desde a mineração do silício até o descarte ou reciclagem dos painéis no final do ciclo de vida, principalmente com o crescimento exponencial da fonte solar, ou seja, como é que a indústria da energia solar, com todos os seus equipamentos, se teria algum impacto ambiental e como que isso é mitigado. Luiz, por favor. Excelente pergunta. Quando estamos falando de um projeto solar, os aspectos que temos que considerar. O primeiro é a reforestação. Para construir um parque solar, normalmente tem que reforestar uma parte daquela vegetação que é suprimida. E nós nisso temos protocolos bem interessantes. A gente trabalha segundo os tratados de Equador, que neste ano 2021 van ser bem mais estrictos que o ano passado. Entra uma versão 4, que influi muito no processo medioambiental. Segundo ponto também seria a reubicar aquelas espécies animais que são
outro ponto muito importante, onde a gente também tem nos protocolos e nos planos de reubicação das espécies bastante sofisticados. En cuanto aos elementos que conforman un parque solar, os máis importantes son aço, das estruturas, que é perfectamente reciclável, o vidro que forman os panéis, eu estou considerando os panéis con diferentes componentes, ¿no? Vidro, que é o clave tamén, aluminio, e depois as propias células que normalmente até agora ten tido pouca incidencia porque non ten moito parque que tiña alcanzado o final da vida útil. A fonte solar é unha fonte nova e, en consecuencia, os parques na maior do mundo están aínda na vida útil, non? Mas ese protocolo de como tratar silicio, como reciclar os silicios é un punto super importante tamén á hora de escoller os fornecedores. Os clientes, sería o gerador, o investidor, ten que coñecer como se producen esas células, cual é a enerxía que se coloca, cuáles os protocolos que ten de compensación medioambiental con o impacto que ten. Entón, é un punto moito interesante e acho que vai ser un punto importantíssimo na indústria nos próximos anos. Ótimo, Luiz, muito bem respondido. Deixa eu fazer uma pergunta agora para o Lucas, que é um pouco olhando o Brasil versus outros países que também têm investido bastante aí em energia renovável. E a gente sabe, né, e tem falado aqui nessa conversa nossa de hoje, sobre a abundância que o Brasil tem de possibilidades, né, de eólica e de solar. Mas mesmo assim não estamos ainda, não vou dizer como líderes, né, talvez seria uma pretensão grande, mas por que não? Ainda não somos líderes. Mas aqui você atribui que outros países, né, com menos disponibilidade talvez de vento e de energia solar, como o Japão, Alemanha, só para citar alguns, estão na nossa frente. Como é que você vê essa corrida, digamos assim, internacional e como é que você vê o papel do Brasil daqui a 10 anos nessa divisão do bolo? Eu acho que países mais maduros, mais desenvolvidos, acho que começaram essa transição energética um pouco antes, até a nível de subsídios e governos, mas do ponto de vista de recursos naturais e acho que de vetores econômicos, o Brasil hoje está posicionado de uma maneira, olhando para o futuro, muito atrativa. Então, hoje o Brasil é um dos principais países de investimento da América Latina em fontes renováveis. Acho que o Brasil, em eólica, ele saiu de pouco relevante para, como eu comentei, o 7º maior produtor do mundo. Acho que a gente deve chegar aí em 5º em poucos anos. Do ponto de vista solar também, a gente teve um crescimento vertiginoso nos últimos 5 anos. Então, assim, quando você combina os recursos naturais brasileiros com tecnologia, a gente talvez não esteja, do ponto de vista acumulado nas principais posições, mas se você vê a adição marginal ano a ano, o Brasil já é, acho que, top 5 em eólica e provavelmente também em solar. Então, eu acho que a gente começou um pouco depois, dada a questão, acho que de subsídio e tudo, mas pensando no futuro, o Brasil hoje, ele deve estar aí entre os líderes de crescimento. A gente deve recuperar isso ao longo dos próximos anos. Então, dado que a gente tem não só fontes muito competitivas, mas muito complementares à matriz hidrelétrica que a gente tem. Então, acho que o futuro é bem brilhante para as renováveis e o protagonismo delas aqui no Brasil. Novas, então, e boas perspectivas, né? Bom, pessoal, estamos aí a 5 minutos do final da nossa sessão e agora, nessa reta final, começaram a entrar várias perguntas de fora. Eu vou direcionar uma aí para o Alfredo, e depois, infelizmente, acho que não vai dar tempo, aí eu vou pedir para cada um dos três, e Alfredo, você já pode complementar com algumas considerações finais, um tema livre aí que vocês gostariam de abordar.
Então, Alfredo, olha só, a gente vem falando aqui nesse nosso papo aí sobre complementariedade da energia solar e eólica no projeto de aquisição de energia da Anglo-América. Como funciona essa complementariedade e por que ela é importante, Alfredo? Ok. Muito obrigado, a pergunta é interessante. Eu vou tentar explicar de uma maneira simples, até porque... Bom, é o seguinte, imagine que você, na geração solar, você tem a grande parte da energia gerada durante o dia, né? E, normalmente, você tem até um excedente de energia em relação a uma carga qualquer. Vou citar o nosso exemplo mesmo na Anglo-América, uma carga lá de, vamos dizer, a minha carga de 300 megawatts, ok? Mas vamos dizer que eu faço uma usina solar e durante o dia, no ápice do sol, ela vai gerar muito mais do que a necessidade minha de energia durante aquele momento, né? A partir do ano que vem, por exemplo, a gente vai estar com contabilização horária. E hoje, a nossa geração eólica no país, como ela está mais dentro do país do que no litoral, a sua grande parte de geração, ela vem durante a noite. Quando você liga essas duas fontes de geração de uma maneira adequada, pensando nos montantes que é gerado durante o dia e durante a noite, e você tem uma que gera mais à noite e outra que gera mais durante o dia, quando você põe as duas juntas, você tende a fretar a sua curva de geração de forma a adequar o seu consumo. Então, de uma maneira simplificada, essas duas fontes são bem complementares. E, mesmo assim, até a hidráulica também, ela tem uma complementação com a eólica, mas em nível, quando você considera a sazonalidade de produção ao longo do ano, né, que a hidrelétrica ela tem uma sazonalidade de produção menor durante os anos do período de seca, e a eólica produz a sua máxima capacidade durante esse mesmo período. Então, elas têm complementaridades sazonais durante ao longo do ano. E a eólica com a solar tem complementaridades diárias ao longo do dia, do mês e do ano todo. Mais ou menos é dessa forma que eu enxergo, né? E dá para você fazer muita coisa com isso. Obrigado pela pergunta, hein? Ótimo. Obrigado, Alfredo. Deixa eu, então, passar para uma última rodada para cada um. Lucas, suas considerações finais, alguma mensagem aí para encerrarmos? Acho que a primeira mensagem é parabenizar a Anglo. Não sei se todos que estão assistindo a gente sabem, mas a Anglo American contratou mais energia renovável no Brasil em 2020 do que qualquer mineradora no mundo. Então, assim, acho que é um trabalho que vocês fizeram aqui no Brasil, um país de contratos corporativos, que de fato, acho que vocês juntaram, acho que a gente juntou o pioneirismo da Anglo na agenda de sustentabilidade com os recursos naturais brasileiros, o trabalho, acho que nosso aqui e do Pita, então a gente conseguiu, de fato, meio que ser um benchmarking na mineração aqui no país. E assim, olhando para o futuro, como eu comentei, são fontes muito competitivas, são fontes que atendem aí aos critérios de ESG. A gente consegue hoje customizar a entrega de energia para clientes de mineração, então a gente consegue entender o perfil de consumo e a gente não expor riscos de geração para os clientes. Então, através de fontes, enfim, aqui na Casa a gente tem eólica, a gente tem solar, a gente tem uma mesa de comercialização, então a gente consegue customizar a entrega de energia para esses clientes, a gente consegue ir além da energia, então não só, como comentei, entregar energia, mas pensar na solução mais otimizada. Eventualmente, se tem um cliente que não está conectado no sistema, a gente pode investir em transmissão, entregar energia. Então, acho que aqui a gente busca customizar soluções, e acho que o setor de mineração é um setor que vai muito em linha com o que a gente quer de crescimento aqui na Casa dos Ventos, dado que é um setor bastante demandante de energia. Então, acho que fica aqui nosso agradecimento à Anglo, enfim, pelo espaço aqui, e mais uma vez, parabéns para vocês, e a gente está aqui para suportá-los ao longo desse crescimento aqui no país. Bacana, Lucas. Muito obrigado aí pelas palavras, e a parceria, evidentemente, é de mão dupla. E, bom, terminando quase o nosso horário, Luiz, fica à vontade aí para algumas considerações finais para a gente poder encerrar. Obrigado. De novo, seguindo os comentários do
Lucas, parabéns para a Anglo, parabéns pela inovação, pelo pioneirismo, mas fundamentalmente pela preocupação pela sustentabilidade, por trocar a fonte de energias por fonte de energia não só limpa, que tenha muita influência no bem-estar das pessoas que moram naquelas áreas onde tem os projetos, onde a gente desenvolve sua atividade. Muito obrigado, Will, muito obrigado, Alfredo, e muito obrigado, Lucas, também pela oportunidade de te escutar. Ótimo, Luiz. Bom, gente, chegamos ao final aí do nosso painel. Foi um grande prazer poder estar moderando com o Alfredo, com o Lucas e com o Luiz Pita sobre esse tema tão interessante, rico e novo, né? Relativamente novo, tem muito campo para crescer. Agradeço aí a todas as perguntas, infelizmente a gente não conseguiu cobrir todas, mas, por favor, né, a Exposibran continua, visitem aí os estandes, né, a Anglo American está com stand aí também, e bons painéis ainda, com certeza, que vem pela frente, além do fechamento aí com a carta compromisso. Obrigado, pessoal.